Estou muito cristã, próprio, estamos muito contentes e mais vezes estar em conjunto para mais uma noite de conversa. E com a apresentação do cartel, leitura dos textos de Lacan, direção do tratamento e os princípios de seu poder enraizamento. O título da noite de um dos temas, né, dos caracterizantes, que chamou a atenção, metáfora e metonímia na direção do tratamento. O cartel é composto pelos seguintes caracterizantes: Bárbara Araújo Passamão, Karina Fortes Vidal, Luiz Henrique Rocha da Mata, Luane de Oliveira Sabino. E temos como mais um Alberto Murta, aqui ao meu lado. O procedimento da noite vai acontecer do seguinte modo: Beto fará uma apresentação inicial, e após a apresentação inicial de Beto, cada um dos caracterizantes vai apresentar o texto produzido. E se tiver a repetição, vocês apresentam. Cada caracterizante apresentará o texto produzido de cartel, e, ao final de cada apresentação, o Beto fará um pequeno comentário de cada texto. E depois, então, nós abriremos aos interessados em comentar, para que não tenha uma discussão desse, para a escola brasileira de ensinamento. Bem, bem, então, seguiremos desse modelo, e à noite, os trabalhos dos caracterizantes serão transmitidos para que se possa ler, né? Não o texto do Beto. Bem, espero que tenhamos um bom trabalho essa noite, e então agora eu vou passar o meu microfone para a Beto. Passa o microfone. Um momento, Beto. A gente está ainda muito incipiente aqui em relação, acho, ao funcionamento dessas estruturas digitais. Por isso que a gente se serviu dessa estratégia aí. No primeiro momento, a Cláudia falou, no segundo momento, eu vou falar, especificamente em relação ao trabalho. Para nós do cartel, eu estou falando nós do cartel, Tuane, Bárbara, Luiz e Karina, e eu, é um motivo de grande louvor, podemos dizer assim, estarmos aqui para apresentar o produto do nosso trabalho. Trabalho esse que se consagrou, no primeiro momento, lendo o texto de Lacan, como a Cláudia anunciou, de 1958, a direção do tratamento e os princípios do seu poder. Tá? Nós vamos ver aí, no decorrer, que existe 3 colegas que se ocupam especificamente em trabalhar a direção do tratamento e os princípios do seu poder.
conjuga ao mesmo tempo com a instância da letra. Tá? 3 colegas que vão apresentar isso. Uma só colega se consagrou, eu achei muito bonito o título dela, e justamente a questão eu coloquei como último aqui na apresentação, o texto da Tuane, é sobre o desejo jornalístico que interessa a todos nós, de uma análise. Ela usou um termo que me chamou muita atenção, meios de produção. É um termo que não é muito usado pelo Lacan, mas, no entanto, é muito usado pelo Karl Marx, meios de produção. Então, como é que a gente vai ler, à luz da proposta da Tuane, isso, os meios de produção? Especificamente, os outros 3, tá? Rastrear a instância da letra e algumas questões da direção do tratamento específico do poder. São 5 questões que se apresentam. Quem se analisa hoje? Bárbara se consagrou a trabalhar a questão da interpretação, qual o lugar da interpretação, é a segunda questão. Tá? E como o Luiz e a Karina se consagraram a trabalhar o estatuto da metáfora, da metonímia, relacionando a questão da metonímia com o desejo, especificamente a Karina, e o Luiz se consagrou a rastrear a metáfora da metonímia lida por Lacan, ainda num texto que antecedeu a direção do tratamento, que é a instância da letra. Isso é importante colocar para todos vocês. De maneira geral, eu, como mais um do cartel, gostei muito do trabalho de vocês. Já estou convocando os 4 para apresentar na jornada, se você está de acordo comigo, Cláudio. Assim, vamos ver a conversa nossa aqui, que vai rolar aí. Além do mais, só queria, a título de burocracia, para uma apresentação de qualquer produto de uma experiência de um cartel, podemos dizer assim, é desejável que vocês incluam o nome dos 4 componentes. Nenhum dos 4 textos que foram enviados apareceu isso. O nome eu não sei quem são os catalisantes. E de gruja, mais um também. Que, no caso, sou eu. Né? Nenhum dos 4 trabalhos colocaram isso. Tá? Um outro elemento também, o nome dos cartelizantes e o nome também de gruja do mais um. Tem que colocar isso na apresentação. É isso? Então, tá bom. Eu vou passar a palavra no primeiro momento, vamos seguir aí a Karina, a seguir o Luiz, a seguir a Bárbara e, por último, a Tuane. Tá bom? Por favor, Karina. Isso. Vamos lá. Pode falar? Tá. Parabéns para vocês. Os 4 escrevem muito bem. Pode começar? Pode. O meu tema de pesquisa no cartel durante esse tempo foi metáfora, metonímia, direção do tratamento, e eu fiz uma pesquisa no texto de 1957, a instância da letra, junto com a direção do tratamento de 58, e a diferença desses textos para o Lacan de 1970 no Radiofonia, no que tange a metáfora e metonímia. Eu vou começar o texto. Eu acrescentei algumas coisas aqui, mas eu vou lendo e vai dar para entender. Em A Direção do Tratamento e os Princípios do Seu Poder, de 1958, Jacques Lacan, ao comentar o sonho da Bela Açougueira, trazido por Freud, trabalhou a oposição entre o significante e o significado, explicitando a engrenagem na cadeia significante, sendo como, letra A, a substituição de um termo por outro para produzir o efeito de metáfora, letra B, a combinação de um termo com o outro para produzir o efeito de metonímia.
Se a cadeia é de significantes, como ele diz, já fica clara a importância maior que Lacan dá ao significante em detrimento do significado, diferente da linguística, como se verá. Mas para chegar a essa conclusão, o psicanalista francês foi beber no linguista Ferdinand de Saussure o método estrutural de estudar a linguagem. Para Saussure, o signo é composto de significado sobre significante, ou seja, o significado sobre significante, entre parênteses, conceitos sobre imagem acústica, fecha parênteses, envolvidos por um círculo e setas laterais subindo e descendo, a mostrar que significado e significante estão em simbiose, um remetendo ao outro, como se fosse uma entidade fechada, como se fosse um ente fechado. Ah, tá bom. Em seu texto de 1957, A Instância da Letra no Inconsciente ou A Razão de Freud, Lacan pega essa forma de Saussure do signo, fechada, significado sobre significante com as setas. Lacan, então, tira o círculo, tira as setas e a inverte, colocando o significante sobre o significado, trazendo a ideia que o significante tem primazia sobre o significado. S maior sobre S. A retirada das setas é a abolição de uma relação direta, significante-significado vertical, que a linguística, nesse momento de Saussure, apregoava. Para inaugurar, então, uma relação significante-significante em uma cadeia horizontal. Lacan. Parênteses. Lacan chega a dizer que significante sobre significado representa as instâncias do psiquismo desde Freud, e vai dizer que essa fórmula é a tópica do inconsciente. Ele vai dizer isso lá na página 518 do texto da Instância da Letra. A barra diz respeito ao recalque, em cima o significante e embaixo o significado. O significante estaria, então, do lado consciente, enquanto o significado estaria do lado inconsciente após ser recalcado. Voltando à cadeia, o significante para Lacan só tem sentido se ele se enlaça com outro significante. Isolado, ele é um nonsense. É na cadeia dos significantes que o sentido insiste, mas nenhum dos elementos da cadeia consiste na significação. Para demonstrar como as relações entre significantes se dão nessa cadeia, Lacan, assim como o linguista Jacobson, vai suprimir as outras figuras de linguagem, hipérbole, antítese, paradoxo, sinestesia, etc., e dá privilégio à metáfora e à metonímia. Por isso, o seu interlocutor, lá no Radiofonia, vai perguntar se essa primazia, a metáfora e a metonímia, não confere à psicanálise e à linguística um campo congruente, algo negado pelo entrevistado categoricamente, Lacan, como se verá mais adiante. Ainda sobre metáfora e metonímia, Lacan diz que o que Freud chama de condensação, ele chama de metáfora, e de deslocamento, ele chama de metonímia. A partir daí, ele cria fórmulas da metonímia e da metáfora que estão lá na página 519. E essas fórmulas são muito interessantes porque, enquanto na fórmula da metonímia a barra do recalque não é ultrapassada, ou seja, há uma barra que permanece íntegra da resistência à significação, a um sentido possível, na metáfora, essa barra ela é quebrada. Então, há uma produção de sentido, há uma produção de uma significação. E ele traz essas duas fórmulas lá na página 519. Dessa forma, é possível... Aí eu continuo aqui, a partir daí ele cria formas da metáfora e metonímia, a partir das quais fica clara a não transposição da barra da resistência, no caso da metonímia, e a produção de significação na segunda. Dessa forma, é possível afirmar que o desejo é metonímico, uma vez que o desejo é sempre desejo de outra coisa. E o sintoma é metafórico, porque é uma substituição de algo que foi recalcado. Toda essa cadeia de significantes, que atuam segundo operações de metáfora e metonímia, compõe a linguagem como estrutura pré-existente ao desenvolvimento psíquico de cada sujeito. Isso faz com que sejamos uma espécie de servos da linguagem, e ainda mais servos de um discurso
que nos coloca no lugar desde o nascimento, nem que seja sob a forma de um nome próprio, como nos mostra Lacan. Por isso, a constatação de que o inconsciente é estruturado como uma linguagem, embora não... Por isso, a constatação de que o inconsciente é estruturado como uma linguagem, embora não seja a linguagem em si, mas o depósito, a aluvião dela, como diz Lacan, no Radiofonia, na página 415. Nesse primeiro momento do ensino de Lacan, na década de 50, ele está ainda trabalhando o significante, a metáfora, a metonima, se valendo muito dos ensinos da linguística. E aqui o simbólico ganha muita predominância. E aí agora eu vou trabalhar um pouco a ideia do que ele traz em 70 no Radiofonia, a diferença disso. Quer dizer, esse primeiro momento, o simbólico ganhando mais predominância e a diferença disso para 1970. Nesse ponto, é interessante a resposta à segunda e à terceira perguntas no texto Radiofonia de 1970, em que Lacan procura distanciar a psicanálise da antropologia e linguística no que diz respeito ao estruturalismo. Ele inclui o objeto A na estrutura, para dizer que essa estrutura é não toda linguagem. É dizer, há algo que escapa do simbólico dentro da própria estrutura. Ora, os dois campos do saber citados trabalham essencialmente com a linguagem em sua concepção de estrutura, a etnologia e a linguística. O encontro com o real, destino de todo o caminho psicanalítico, escapa às ordens antropológicas e linguísticas exatamente por conta do não formulável em jogo. Ao inserir o objeto pequeno a, agora eu estou escrevendo além do meu texto, ao inserir o objeto pequeno a na estrutura, o que Lacan introduz na realidade é o próprio real. O objeto a, nesse sentido, se constitui como um resto de algo do real que não pôde ser simbolizado. Nesse outro momento do seu ensino, 1970, Radiofonia, portanto, Lacan não está tão interessado na interpretação que se subordina à semântica, leia-se aqui, vinculada às regras de sintaxe, consequentemente à linguística, mas é uma interpretação que se desloca um pouco do simbólico imaginário para se sustentar mais no real. Tem mais a ver com o acontecimento de corpo. Nisso, a poesia se aproxima daquilo que é a produção de um acontecimento de corpo, uma vez que explicar uma poesia é muitas vezes aniquilar o seu sentido, a mostrar um efeito de sentido que só pode ser experienciado, portanto, no corpo, mas impossível de ser colocado em palavras. Por isso, parafraseando George Forbes em seu livro Da Palavra ao Gesto do Analista, abre aspas, a palavra que antes dizia, hoje toca, fecha aspas. Agora eu continuo o texto para finalizar. A solução de cada sujeito para o seu sintoma, portanto, vai ter que ser criada, posto que será sempre singular e divorciado da estrutura. Não há estrutura que socorra o sujeito. Pela psicanálise, há sempre uma frustração que assalta o sujeito em relação à universalidade estruturada sugerida pelo grande outro. Lacan arremata dizendo, aspas, daí minha enunciação, dois pontos. Não há relação sexual, subentenda-se, formulável na estrutura. Esse foi o texto, eu acrescentei algumas coisas posteriores. Temos só agradecer a você. Queremos agradecer a você, essa introdução que você fez, esse apanhado, essa recuperação histórica desse termo estrutura, e como que um movimento que o próprio Lacan realiza no seu ensino, ele vai sair um pouco dessa noção de estrutura. Nós esbarramos aí. E me parece que esse arremate que você faz no final, dizendo que não há relação sexual formulável na estrutura, isso é muito importante, porque se não há relação sexual, o próprio real em jogo, tal como você colocou aí antes. Eu queria simplesmente colocar a seguinte questão, se me permitir, Cláudio. Aqui, quando você está trabalhando essa subversão engendrada por Lacan em relação
ao signo do seu si, tá? Que você recuperou isso na instância da letra e também, eu quero supor, na direção do tratamento, de onde surge aí para Lacan o inconsciente, que é um tema vazado por todos nós aqui na prática, e o inconsciente é estruturado como uma linguagem. Sabe, se dá para você explorar um pouco mais, falar um pouco mais para todos nós sobre isso, por que o inconsciente é estruturado como uma linguagem? A impressão que eu tenho é que como ele se vale muito da linguística nesse primeiro momento do ensino dele, ele busca na linguística esses dois, quer dizer, essas duas figuras de metáfora e metonímia para desenvolver isso. Quer dizer, tem uma estrutura de linguagem, embora não seja a própria linguagem, né? E aí, quer dizer, mas no segundo momento ele já vai saindo para colocar o real em jogo, para colocar o objeto pequeno lá. Mas a impressão que eu tenho é que, nesse primeiro momento, ele está muito ali se valendo dos elementos da linguística, embora fazendo essa torção, quer dizer, dando prevalência ao significante, tirando esse círculo que os linguistas... para dizer que há um encadeamento entre significantes e que, portanto, há uma estrutura. E nesse encadeamento de significantes há uma estrutura de linguagem, embora ele vai dizer depois que o inconsciente seja um aluvião, seja um depósito, não seja a própria linguagem. Por favor, Bárbara. a série aí. Você quer falar alguma coisa? A Karina agora, que vai falar sobre metáfora, metonímia e desejo também. Quer dizer, os dois trabalhos aí se interpenetram em momentos de aproximação, e muito. Em A Instância da Letra no Inconsciente, ou A Razão desde Freud, Lacan traz metáfora e metonímia, fazendo alusão a dois mecanismos já descritos por Freud, condensação e deslocamento. Em Lacan, a condensação é vista como um processo metafórico. Trata-se da substituição de um significante por outro significante, num processo de superposição. E o deslocamento é visto como um processo metonímico, onde não há substituição de um significante por outro, mas sim um remetimento a outro significante. Lacan coloca que é preciso ler Freud e comenta o sonho de uma paciente, a quem ele se refere como Bela Sogueira. Um sonho onde encontramos o mecanismo do deslocamento, exatamente por alusão ao desejo de uma outra. Neste sonho, o desejo de salmão, que é próprio da amiga, é tudo o que a Bela Sogueira tem para oferecer e substitui seu desejo de caviar, o que constitui a substituição de um significante por outro significante. Freud propõe o sonho como metáfora do desejo, mas é interessante notar que o desejo de caviar era algo que o marido da paciente estava pronto para satisfazer. Entretanto, ela não o queria. Freud o ordena como o desejo de ter um desejo insatisfeito. Se o desejo é expresso como insatisfeito, ele o é pelo significante caviar, pois o simboliza como inacessível. Mas, quando ele desliza como desejo no caviar, o desejo de caviar é sua metonímia, tornada necessária pela falta a ser a que ela se detém. Temos aí que o desejo é a metonímia da falta a ser. Sempre vai estar faltando alguma coisa do desejo. Nunca será dito, o desejo é isso. Na metonímia, a conexão dos significantes elimina o significado e remete ao objeto do desejo, sempre faltoso na cadeia. Daí Lacan falar dos trilhos eternamente estendidos para o desejo de outra coisa. O desejo opera, assim, metonimicamente sobre os objetos. Vai deslizando de objeto em objeto. Nomeamos objetos possíveis que poderão trazer satisfação. Entretanto, não encontramos essa satisfação por completo. Enxergamos que não satisfaz tanto assim, que falta outra coisa e continuamos no deslizamento.
Insistir no movimento desejante, querer saber sobre o desejo e fazer uma invenção possível nos convoca a perder, mas também viver. Pois que para alcançar o inegociável de um desejo decidido, é preciso sustentar um campo árido e sem garantia. Entretanto, é nesse movimento que podemos ir ao encontro de uma vida mais alegre e interessante. Para onde vai, portanto, a direção do tratamento? Uma pergunta que Lacan faz em A Direção do Tratamento e os Princípios do seu Poder, ao passo que coloca 6 pontos de observação, dentre eles o item 5, que, não sendo colocado nenhum obstáculo à declaração do desejo, é para lá que o sujeito é dirigido e até canalizado. Temos que, antes de mais nada, a condição para que uma análise seja direcionada é a entrada em cena também do desejo do analista. E, se para o analisando não é possível desejar sem enfrentar seus obstáculos, ao analista cabe entrar com a sua cota. Ele paga, dentre outras coisas, com as suas palavras, com a sua pessoa, com o seu ser. Ambos haverão de sustentar o campo árido e sem garantias do desejo. Mais uma vez, eu quero agradecer. Eu quero agradecer a cartelizante Karina pela leitura do trabalho que ela realizou. Eu só queria bem fazer uma pequena questão, Karina, levantar você, em relação, que eu achei muito importante isso aqui, esse desejo decidido que se articula, mas também com alguma coisa que seja inegociável. Eu achei muito boa essa construção que você estabeleceu aqui no seu texto. Você pode falar um pouquinho mais sobre ela, por favor? Essa é tem esse exemplar, e ele negociável. Realmente negociável, o desejo, uma vez sendo atingido, sendo posto em um obstáculo, vai ser negociável. Podemos passar adiante? Pois que para alcançar o negociável de um desejo decidido, é preciso sustentar um campo árido e sem garantia. O negociável está exatamente aí. Eu vou enfrentar esse campo e isso vai ser inegociável. Vamos agora ouvir. Ora, especificamente, a Bárbara se ocupou com o terceiro ponto dos princípios da direção. Esse texto sobre a direção do tratamento, é essencialmente a terceira questão, que diz respeito à interpretação. Sim. Por favor. Por favor, Bárbara. A interpretação do analista no processo e no direcionamento de uma análise. Eu ancoro algumas questões aqui, tanto sobre metáfora e metonímia o que a Karina falou, só que do ponto de vista mais do analista, e não do que é falado pelo analisando. A interpretação do analista no direcionamento de uma análise é um ponto crucial na teoria psicanalítica do Lacan. A função do analista vai além da simples escuta, envolvendo uma intervenção ativa no processo analítico, utilizando ferramentas como a metáfora e a metonímia. O Lacan considera que a interpretação não deve ser vista como uma tradução direta do discurso do analisando, mas como um ato que permite a emergência dos novos sentidos e que também aponta uma contradição importante, a necessidade de se tomar um desejo pela letra, que, embora o desejo deva ser interpretado e explorado através dos deslocamentos e substituições desses significantes, há uma exigência, ao mesmo tempo, de ancorar esse desejo na materialidade da linguagem, respeitando a literalidade das palavras do analisando. O analista, então, ao interpretar, deve estar atento ao que Lacan chama de desejo do analista, que não é o desejo pessoal do analista, mas sim um desejo estruturado pela própria função analítica. Esse desejo é orientado pelo objetivo de permitir que o sujeito do inconsciente do analisando se revele. No texto A Instância da Letra no Inconsciente ou a Razão desde Freud,
é destacada a importância da metáfora e da metonímia na linguagem do inconsciente. A metáfora, para Lacan, é o processo pelo qual, como já foi dito aqui, um significante substitui o outro, criando novos significados e permitindo a emergência dos sentidos ocultos. No texto de 66, A Direção da Cura e os Princípios do Seu Poder, o Lacan fala sobre a interpretação, então, como um ato. E aí ele sublinha que a interpretação não é um simples jogo de adivinhar ou uma atividade de decodificação, mas uma intervenção que deve ter um efeito de ruptura. E essa ruptura é o que permite a emergência dos novos significados e a reestruturação do inconsciente, o corte. A intervenção deve, portanto, ser precisa, intervindo nos pontos onde essa cadeia de significante revela suas falhas e as suas inconsistências. Contudo, é fundamental considerar os ruídos da interpretação do analista, que podem surgir como distorções ou interferências não intencionais, que podem advir das próprias suposições ou inclinações inconscientes do analista, comprometendo a eficácia. E aí eu questionei, talvez uma pureza da interpretação. Ainda, o desejo do analista é fundamental para Lacan, quando ele diz em Radiofonia que esse desejo é o desejo de saber, mas não um saber qualquer, mas um saber que se revela na falta. O analista se posiciona de maneira a não preencher a falta do sujeito com seu próprio desejo, mas ele cria um espaço onde o desejo do analisando possa emergir. E também no mesmo texto, em Radiofonia, o Lacan diz que o analista deve ocupar o lugar do objeto A, ou seja, um objeto que causa o desejo, mas que não pode ser plenamente alcançado, e isso implica que o analista deve estar sempre ciente de não impor suas próprias interpretações ou desejos sobre o analisando, nada além de facilitar a exploração dos significantes do próprio analisando. Em alguns textos diferentes, e como o Desenvolvimento do Sentido da Realidade e seus Estágios, de 81, destacam a necessidade do analista de estar atento às nuances do discurso do analisando e de usar a interpretação para facilitar a emergência dos novos sentidos. Além disso, o Poiré também, nos seus estudos sobre a história do pensamento científico, já diz sobre a importância da linguagem e da interpretação na formação do conhecimento. Então, fechando sobre o desejo do analista, que a Karina falou, a interpretação do analista não é só a tradução direta do discurso, mas um ato que provoca uma ruptura que vai gerar a emergência dos significados, aliás, e a reconfiguração desse inconsciente do analisando. É o que eu... Obrigada, Bárbara. Eu vou fazer somente uma questão que é de prática aqui, que diz respeito a algo que você já também trabalhou, que me chamou muita atenção no seu trabalho, que é justamente o Estatuto da Resistência. A resistência de que lado? Do analisando ou do analista? Você pode falar um pouquinho mais sobre isso, por favor? Na trajetória dos estudos, existe tanto o desejo do analista como do analisando, né? Só que eu ainda não sei definir qual o que deve prevalecer. Eu não sei se chega a ser uma queda de braço para gerar transferência, mas deve haver essa resistência para ela ser funcional de uma forma que ambos trabalhem ali em conjunto para emergir alguma coisa que o analista procura, aliás, que o analisando procura na figura do analista. Ele também deve, o analista deve se mostrar, deve não, ele naturalmente se mostra resistente, e disso o analisando toma proveito, de alguma forma, e vice-versa. Obrigada. De conversar mais aqui sobre os textos, a última cartelizante, a Tuane, vai abordar também, aí, na esteira da Bárbara, algo que diz respeito ao desejo do analista. Por favor, Tuane. Boa noite, gente. É um prazer estar aqui com vocês, tá? Espero poder contribuir, transmitir um pouquinho do que a gente viu, pouco mais de um ano, né? De cartel, 1 ano e meio de cartel. Então, né, o que dá título aí o meu texto, né?
os efeitos do desejo do analista na direção de uma análise, né? Todo trabalho necessita de meios de produção. No trabalho de análise, a posição de analista é um dos meios a serem produzidos. Tornar-se analista demanda um processo de preparação que envolve estudo, análise e o tempo de cada um. Daquilo que consegui absorver do ensino lacaniano até o momento, que não é muito, né? Não me parece haver um processo ou procedimentos rígidos que torne homogêneo o processo e o tempo de formação de um analista em relação a outro. A posição de sujeito suposto saber ocupada pelo analista não se conquista por intermédio de um diploma ou de um certificado, uma titulação, ou concedida de fora por uma instituição, nem garantido por um número de registro, como é o caso, né, na medicina e na psicologia, por exemplo, né? Podemos dizer que exercer a função de analista se sustenta e, ao mesmo tempo, se constrói por intermédio de uma praxis, guiada por uma ética. Não é um diploma concedido por uma instituição e o cumprimento de um programa de ensino que torna alguém um analista e garante essa posição no dia a dia da prática. A relação analítica é um acordo sustentado por um desacordo, onde o analista, de seu lugar de sujeito suposto saber, estabelece condições para que o analisando suporte o contato com seu inconsciente, criando assim condições para análise, feita em última instância pelo inconsciente do próprio analisando. Desse modo, podemos afirmar que a função desse encontro com o inconsciente não é revelar segredos ocultos, desejos inconfessáveis, autoconhecimento, reeducação da libido. Quando recorremos ao texto de Lacan, isso se reafirma. No trecho a seguir, ele pontua o limite da reeducação e do deciframento. Abre aspas. A questão que podemos levantar é a do limite entre a análise e a reeducação. Quando seu próprio processo é norteado por uma solicitação preponderante de suas incidências reais, coisa que se vê ao comparar, nessa observação, os dados da biografia com as formações transferenciais. A contribuição do deciframento do inconsciente é realmente mínima. Vimos, então, que o inconsciente, do ponto de vista lacaniano, mais do que denunciar algo ou revelar algo à consciência, é uma instância que produz um furo, uma ruptura, uma descontinuidade. É o furo e a descontinuidade que possibilitam que algo seja criado e que algo se efetue. Ao analista, é imprescindível conhecer o verdadeiro lugar do qual produz seus efeitos, reconhecer os limites da reeducação, decifração e interpretação orienta a praxis psicanalítica a fazer as pazes com os impasses, o indizível, com o não todo, enfim, abrir mão do sentido. Me parece que o ensino de Lacan sugere uma postura analítica que, ao sustentar os impasses e abrir mão do posto de guia moral e mestre, desvia a direção do tratamento do sentido de um exercício de poder. Ao adotar outra direção que não a do sentido, criaria condições para uma relação com o desejo inconsciente, do qual o analista não deve ser o porta-voz ou o intérprete. Lacan, em Direção do Tratamento e Princípios de Seu Poder, texto de 1958, já afirmava
que não podemos mais nos posicionar enquanto analista como fazia Freud, como um pai. Ao enxergar na posição do pai ou de mestre mais obstáculos ao desejo do que formas de efetuação, o ensino de Lacan elabora maneiras de rearticular a posição do analista, de analista. Quanto mais longe da posição de mestre, mais perto do desejo. Quanto mais abre mão do sentido e da fala, mais se ganha na direção do tratamento. Nas palavras de Lacan, o princípio de seu poder está na condição de não se servir dele. Entretanto, não é porque o analista não fala do lugar do saber e da verdade que não lhe cabe sustentar coisa alguma. Abre aspas. A análise é, sem dúvida, uma situação em que o analista se oferece como suporte para todas as demandas e não responde a nenhuma. O analista sustenta primordialmente sua abstinência. Como recomendado desde Freud, estaria a isso a grande contribuição para respeitar um dos princípios fundamentais da análise, não atrapalhar. Grosso modo, o desejo do analista pode ser entendido como um operador que dá acesso a outra cena, ao mais de gozar, ao lugar de produção. Retomando a proposição disparadora deste texto, que indaga sobre os efeitos do desejo do analista na direção de uma análise, as leituras sugerem que o desejo do analista é condição para construir uma direção de tratamento. Onde há uma possibilidade de sustentar o desejo de analista, enquanto grafo do desejo, báscula que movimenta o sujeito de um outro ao outro, cria-se condições de uma análise bem orientada. Por fim, para além de recolher os efeitos do desejo do analista na direção do tratamento, esse exercício de escrita me fez pensar que, para além de produzir efeitos, talvez seja o desejo do analista que produz os meios para o estabelecimento de uma análise e os recursos para a construção de uma direção de tratamento, que dê acesso ao gozo. E aí eu me pergunto, né? O que tem orientado a direção do tratamento hoje? Quais recursos podemos encontrar em nosso tempo que auxilie essa difícil tarefa de analisar? Resposta em relação a essas questões todas. Arrisca. Pode falar? Porque é uma questão assim que me acompanha há muito tempo, né? Tenho aí 7 anos nesse percurso, né? De análise, de analista também, né? E eu sempre me perguntei em relação a isso, assim, né? O que tem orientado, né? Acho que no andamento do cartel isso ficou muito pungente, né? O Beto sempre trazia isso para a gente. E sobre essa última pergunta, né? Assim, o que no nosso tempo auxilia a essa difícil tarefa, né? Quase impossível aí de analisar. Num primeiro momento, eu tenderia a responder que tem mais dificuldades do que auxílio, né? Assim, porque eu falo aqui, né, de como é importante abrir mão do sentido, e a gente vive hoje muito pautado por um sentido, né? Assim, muitos analisando chegam, né, buscando nesse processo de análise uma adequação, uma reeducação para encontrar essa fórmula, né, que os levaria aí, então à felicidade, né, ou que a gente vê muito hoje, né, o termo de um crescimento pessoal. Mas eu acho que ainda assim, né, por mais que tenha todas essas fórmulas aí sendo comercializadas, eu acho que, de certo modo, esse excesso que a gente tem hoje, né, e essa velocidade, ela pode ser, de certa forma, usada a nosso favor, né, assim. Então, a efemeridade, a velocidade, talvez na nossa cultura possa ser um auxílio como algo, né, assim, que nos auxilia a quebrar um pouco desse sentido, né.
Eu resgato aqui o que forma o analista, né? Lá no início, né, como a gente viu com a psicologia do ego, né, era muito formatado o que formava o analista. E pouco a pouco a gente foi abrindo mão dessa fórmula, né? Então, acho que isso que o contemporâneo impõe, né, essa dissolução de certas formas, ao mesmo tempo que impõe outras, pode ser um lugar aí que a gente pode talvez tirar algo que nos auxilie a sustentar esse lugar de não reforçar, não, né, dar a última palavra, não impor um sentido, né? Mas realmente é muito difícil, né, saber lidar com isso, assim, né? Eu acho difícil, assim, né? Mas eu acho que a gente pode tirar aí desse excesso e dessa aceleração algo, né? Obrigado, Tuane. E agora passo a palavra à Cláudia, e com seguinte, a turma, o auditório, e conversar com os aterrizantes, por favor. Já falou, tá? A apresentação da professores, a apresentação dela, né, dos estudantes, e agora, né, abrimos a palavra para conversar, bem, então, agradecemos a todos e passamos a palavra para quem quiser conversar com o cartel. Peraí, Luiz Francisco, aqui presente. Peraí, Luiz. Não vai sair gravado, só falar que já tem algumas decorrências aqui, na inteligência artificial, e o seguinte, a gente está servindo aí essa estratégia de um aluno levando o microfone. Boa noite. Gostaria de parabenizar os trabalhos, né? Muito bem escritos e articulados entre si. Mais um é a Cláudia. Beto, parabéns ao Beto também pela condução do trabalho do cartel. Eu gostaria de fazer uma pergunta e um comentário sobre uma frase da Tuane, que uma dela é do Lacan, né? Onde ela recoloca uma certa crítica a Freud de que não deveríamos ficar na posição do pai, né? Freud realmente, em alguns, pelo menos dois casos, o caso Dora e o caso do Homem dos Lobos, ele restou nessa posição, inclusive no Homem dos Lobos. Dá para se discutir se foi uma posição que ele não estava consciente, que ele estava, dizer, alienado essa posição que eles ficam no caso, ou se foi necessária para o Homem dos Lobos que ele ficasse nessa posição. Mas gostaria de problematizar isso para perguntar o que significa um analista na posição de pai, né? O que vocês entendem assim por um analista na posição do pai, que seria uma contraindicação lacaniana? Obrigada, Luiz. O que eu entendi, assim, né, e eu quis trazer essa questão, é porque ficar
na posição do pai seria ainda ocupar esse lugar de alguém que diz a verdade, né? Assim, uma máscara do mestre, né? Então, nas discussões assim, né, do cartel no exercício, eu vejo como é importante não acreditar nisso, né, enquanto analista, né. Então, por isso que eu quis trazer, assim, reafirmar de que a gente não deve falar daí. Se associa o pai ao mestre. Sim, sim, para mim seria ainda ficar na posição de mestre. Paternidade seria o lugar do mestre. O mestre ainda é uma máscara do pai, assim, ainda é uma expressão do pai, né. Mas uma mãe pode ser tão mestre quanto o pai. Uma mãe pode... Sim, sim, né? Se a gente pensa numa função... Repete um pouquinho, A resposta, né, que ele deu. o rebate aí, Uhum. porque ele não ouviu. A Dani é o lugar do mestre. Uhum. Necessariamente, uma mãe pode ser tão mestre como o pai. Quer dizer que necessariamente a função do pai não é a função do mestre só. Ou pode até ser, mas necessariamente não precisa ser um mestre para fazer a função paterna. Uhum. Sim. É uma questão interessante essa. Uma questão, não estou dizendo que eu tenho a resposta, mas é uma questão que é difícil de responder o que significa essa frase do Lacan, o analista na função do pai. Sim. Uhum. Como se Também O pai ao mestre? Todo pai é um mestre? Será? função num pai, né? Uhum. Tendo a função, porque quando fala a função do pai, Me parece que tem a ver com a função paterna. A função, com a função paterna. É justamente que vocês estão trabalhando na metáfora paterna. Não que a metáfora paterna, ela, no caso das neuroses, ela opera no caso das neuroses, né? Mas no caso das psicoses, ela não funciona. Então, no caso do Homem dos Lobos, como não há função paterna, a interpretação pelo lado do pai fracassa, o que faz que o caso nas psicoses ordinárias, os sintomas contemporâneos, o caso ele não se desenvolve, vamos dizer assim, não vai para frente. Acontece problema. Essa posição de Freud não ia muito bem no caso das psicoses, que foi muito que é um problema, caso problemático para Freud. O lobo vai surtar, vai encaminhar o desmarque com o vice, ela vai dizer que ele chegou dizendo que ia matar Freud. Então, veja que a posição que funcionava em casos de neurose, Freud, não funcionava nos casos da psicose. Eu estou colocando essa questão nos termos que... será que ficar na função do pai não tem a ver com uma clínica contemporânea? Lacan está fazendo uma crítica nos casos justamente das psicoses. Então, posso falar? Então, também quero parabenizar o cartel. Sim, eu cheguei um pouquinho atrasada, mas eu consegui dar uma olhada nos textos e já vim sabendo um pouco o que estava acontecendo. Eu queria, logo que eu cheguei, eu peguei uma fala do Beto e eu queria te fazer uma pergunta, Beto. Você disse que o Lacan se afasta do estruturalismo no final. Você acha que ele se afasta das estruturas? Vânia, eu queria colocar uma pergunta no geral. Tá? Eu acho que o cartel poderia comentar se quisesse, mas eu senti no seu trabalho, eu vi em outros também, mas eu senti no seu trabalho
a necessidade da gente dar um avanço em relação à pergunta do tempo onde o outro não existe. Quando você fala de passagem de um outro menor para um outro maior, não está no seu texto, eu fiquei com a curiosidade, assim, como que ela está vendo, e como vocês estão vendo essa clínica no tempo do outro que não existe, que vem falar do seminário de mulher, né, e seus comitês de ética, né? Assim, que tem refletido sobre os corpos, sobretudo das crianças, né, a psiquiatrização da infância, as epidemias que a gente tem visto, né, de questões, das questões psíquicas, né? Então, assim, será que o próximo passo que você pudesse dar, né, na sua pesquisa não seria de um outro ao outro e ao outro que não existe? Eu ia fazer um degrau aí. Vou tentar responder a Bartira. E antes de responder, Bartira, seu questionamento, eu jamais pode esquecer que eu vim do próprio Sascotê aqui em Vitória. Sascotê abordou também essa questão da clínica descontinuista e a clínica continuista. A clínica descontinuista, por excelência, evidencia isso que você traz aí, a noção de estrutura, as estruturas clínicas, e concomitante a abranger as estruturas clínicas, tem um mecanismo estrutural que vai decidir a emergência da psicose, tem um mecanismo estrutural que vai decidir a emergência da neurose, tem um mecanismo estrutural que vai decidir a emergência da prevenção. Isso na clínica descontinuista. Me parece que o questionamento que você faz outro ano desemboca, e aí, numa clínica continuista, como é que fica? Será que a gente pode descartar a sua questão, isso que diz respeito à clínica descontínua, ou à clínica estrutural, propriamente dita? Eu vou parafrasear o Sérgio Coutet aqui, quando ele esteve aqui. Foi uma conversa que eu tive com ele. Aí, o Sérgio Coutet falou, não, você não pode nunca se servir de uma clínica continuista sem a clínica descontinuista. Logo, ele é muito cuidadoso, foi muito cuidadoso, e me parece que a orientação proposta pelo Millet, enquanto orientação lacaniana, desemboca também em pensarmos basicamente essa questão, e você trabalha muito bem essa questão do autismo, e diz respeito a que modalidade de clínica. Mas a gente vai assim, se for pela via do Breuer, a gente vai até fazer um diagnóstico do autismo. Mas não. A gente passa a perceber que há alguns significantes que circulam aí e nos orientam a repensar um pouco essa clínica descontínua em relação ao autismo. No sentido que o autismo tem que ser pensado à luz, pelo menos o debate que está sendo arrolado mais lá na França, à luz de uma clínica continuista. Nesse sentido, tá? Mesmo assim, com o Sérgio Coutet, eu não posso pensar a clínica continuista sem a clínica descontinuista. Nunca. Tá? Sim. Então, já que você trouxe a questão da clínica continuista em relação ao autismo, né, assim, de qualquer forma, no estudo do autismo, a gente tem tendido a sustentar a quarta estrutura. Quer dizer, então, da mesma forma que se pensa numa clínica continuista, no sentido de que o autismo só pode ser tratado no ultimíssimo ensino, a partir do ultimíssimo ensino, enquanto inconsciente estruturado como uma linguagem, é impossível pensar a clínica do autismo, então só pode conseguir pensar alguma coisa da clínica do autismo no ultimíssimo ensino. A gente está sustentando a quarta estrutura. E eu digo a gente porque eu tenho um cartel com uma levada. Então, a gente trabalha nessa ponta, discutindo forclusão de S1, né? Então, esse mesmo pessoal que você coloca em relação à França, a gente está trabalhando, né?
Então, esse é o elemento que está posto. Né? Fábio vai gostar desse assunto. Posso falar? Alô? Estão me ouvindo? Me ouve, Alberto? Boa noite a todos. Primeiramente, eu queria agradecer muito, né, a Cláudia Murta, e aos cartelizantes, né, por esse primor de trabalho, né, no seu conjunto, e também agradecer a condução do Alberto, né, dessa discussão, porque eu acho que tem tudo a ver o que a gente está conversando aqui com essa apresentação, né, no sentido de dialetizar clínica continuista com clínica descontinuista, né? Desde lá da intervenção do Luiz Francisco, passando pela intervenção da Bartira e a resposta do Alberto, né? Eu acho que é isso que está em questão, ou seja, né? Quando o Luiz Francisco, por exemplo, nos coloca, né, com muita propriedade, quando ele interroga a Tuane, né, se o que o Freud estava fazendo, né? O que o Freud estava encarnando o pai, encarnando o mestre, ele calculou isso, foi necessário, isso foi da ordem do necessário, isso foi da ordem da contingência, né? Esse lugar do analista, né? Veja, a direção do tratamento e os princípios do seu poder é um texto de Lacan, de 1957. Portanto, é o período do Lacan do significante. É o período do primeiro ensino do Lacan. A gente pode passear por várias noções sem, evidentemente, ter a pretensão de responder essa questão do pai, por exemplo, né? Mas a gente pode considerar também uma coisa que o Lacan fala no seu ensino, né, do analista na condição de semblante do A. Semblante de objeto A. Então, na ordem dos semblantes, cabe qualquer coisa. Né? Cabe qualquer coisa, principalmente nos tempos da pluralização dos nomes do pai. Né? Ou seja, cabe também o semblante do pai. Obviamente, o Freud não precisava ter esses conceitos, né? O Lacan veio depois de Freud, mas o Freud, como o inventor da psicanálise, né, digamos assim, ele intuía muitas coisas, né? Para dizer o mínimo, né? A gente poderia pensar nesses termos, né? Ou semblante do pai, ou um cálculo, né? O fato é que, por não poder se servir desse semblante, que o Breuer pulou fora, né? O Breuer caiu fora do caso por não ter suportado a transferência, né? E uma transferência erótica, né? Uma transferência nessa vertente erótica. Foi preciso Freud para passar o caso para ele, Freud, né? Para poder dar essa sustentação no lugar de sujeito suposto saber.
Então, conclusão, né? Participando dessa conclusão entre clínica descontinuista e clínica continuista, eu penso eu penso como Alberto, né? Me servindo de Sérgio Cortet, e aí usando uma frase que eu uso, né? Eu parafraseio Lacan, dizendo o seguinte, que prescindir da primeira clínica com a condição de saber fazer uso dela. É o que nós estamos fazendo aqui. Prescindir da clínica estruturalista com a condição de se servir dela, né? De saber fazer uso dela. É isso. Tá ligado o microfone? Alô? Alô? E aí? Fábio, Oi? Alô? sem roscaia, fique à vontade. Tentando ligar. Alô? 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 Escutam? Alô? Oi, Goiânia, boa noite. Nós estamos te ouvindo baixo, mas estamos te ouvindo. Aproxima Oi. bem o microfone e, se puder, aumenta um pouquinho, se tiver uma mesa, aumentar o volume. Obrigado. Alô, agora estão me ouvindo? Tá Muito muito baixo. Mas estou beijando o microfone praticamente. Como que faz? Oi. Posso falar? Vocês me escutam? Não? Eu estou escutando. Bom, eu vou falar alto aqui para o pessoal. Eu espero que vocês estejam escutando. Está dando para ouvir, Ruscaia? Sim, sim. Aqui em Campo Grande ouvimos bem. Tá bom, então vou parar de gritar. E eu quero muito agradecer por essa atividade ao cartel, porque ao ouvir a leitura dos cartelizantes, né, quando eles estavam lendo seus trabalhos, me veio uma sensação de frescor que há muito tempo eu não sentia assim, né? E, bom, eu acho que a SLO acerta quando ela oportuniza o aparecimento e a transmissão desses jovens que estão chegando, cartelizantes, né? E que confirma que o cartel é o lugar por excelência de cada um, no 1 a 1, assumir a responsabilidade pela sua própria formação. E eu queria que os cartelizantes, né, se eles se sentissem à vontade para tal, manifestassem aí publicamente o que foi para eles apresentar esse produto de cartel aqui na sessão, nessa atividade de terça-feira. O que isso, como eles se mobilizaram para isso e se eles tiveram algum ganho de saber algo da posição deles sobre esse momento que eles acabaram de atravessar. Pode ir? Pode. Para mim, a experiência foi muito boa, porque eu vim do campo do direito e já estudando psicanálise há alguns anos, então, em grupo de estudo, num primeiro cartel, esse é o segundo. Então, foi muito interessante a finalização, a escolha dos textos também, e como que a gente ali foi se articulando para explorar temas também diferentes, né? Cada um aqui falou um pouco de
de círculos que rodaram ali dentro do cartel, de temas que a gente trabalhou durante esse 1 ano e meio, e que também foram apresentações dentro do próprio cartel, né? Então, os textos aqui têm um pouco das próprias apresentações dentro do próprio cartel. E uma coisa interessante que aconteceu é que, ao longo do cartel, foram surgindo muitos temas que a gente poderia escrever, ou no meu caso, né, eu poderia escrever e que falei, nossa, mas aí o texto já estava sendo feito e tudo mais, então mostra que a experiência do cartel, ela é muito múltipla, né, é muito fecunda nesse sentido, porque são muitos temas que, apesar de ser um texto ou 2 textos, lá que é o nosso caso foram 3 textos, na verdade, né, com a instância da letra, a multiplicidade de temas dentro do cartel foi muito grande. Quem quer falar? Alguém quer falar? Bom, eu achei, foi assim, bem interessante também, né? E essa experiência da apresentação, eu acho que ela enriquece ainda mais esse percurso, porque para mim foi uma tentativa, assim, um exercício de falar com as minhas palavras, né? Assim, o meu texto não tem muita citação, porque o exercício foi realmente disso, assim, né? Tentar colocar com as minhas palavras o que a gente discutiu e o que foi me interessando, assim, né? E aí é difícil, né? Assim, você tentar falar com as próprias palavras, né? De um texto tão difícil para uma audiência assim, né? Porque eu não quis nem olhar na tela ver quantas pessoas tinham para não ficar mais nervosa, né? Porque eu venho da psicologia, né? Eu sou psicóloga e estou estudando psicanálise há pouquíssimo tempo. Eu comecei a rigor assim no cartel, né? Porque o meu mestrado foi uma área completamente diferente. Então, estou inaugurando aqui, né, nesse estudo mais sistemático da psicanálise. E as perguntas contribuíram bastante, né? Me apresentaram até coisas novas. Então, acho que foi bem interessante e agradeço também a todo mundo que contribuiu com as nossas palavras. Bom, falando um pouco da parte da entrega pessoal para me lançar no cartel, né? Com muita... O Beto me ofereceu esse lugar, principalmente para eu exercer a minha fala. Porque como todo mundo está falando de onde vem, né? Eu sou médica, estou me formando psiquiatra, e eu estou tentando saber qual é o lugar do diagnóstico e para que a gente vai servir dele, qual é a função dele, entendeu? Para que serve uma estrutura, se ela é diretiva, se ela é determinista, e acho que o texto que eu escrevi tem muito disso. Qual é o meu papel na interpretação? Eu devo interpretar patologizando, com um monte de diretrizes, ou eu devo interpretar sem sentido, só para dar um lugar para aquela pessoa? E está sendo um desafio, porque tem que até as estruturas minhas tiveram que ser trabalhadas, mas foi muito curioso, e cada texto era assim, a cada um parágrafo eram 3 horas de discussão, mas isso valeu muito a pena, foi um fruto muito bom e eu adorei. E aí fica aí a minha dúvida, qual é o nosso papel, né? Até que ponto a gente pode interpretar, o que a gente deve interpretar, por que não interpretar? Eu acho que isso vai ser uma dúvida contínua minha. Mas, com certeza, assim como o Luiz falou, que ele vem da prática do direito, sempre estudou psicanálise, eu tinha a psicanálise como um hobby antes, as leituras dos textos. E aí, durante a minha formação médica, isso foi me chamando mais atenção, e aí eu fui para a área da psiquiatria. E agora eu não consigo abordar alguém sem que ele espere que eu medique, sendo que não é só sobre isso. E a psicanálise vem me ensinando essas outras estruturas, essas outras abordagens, e que nem sempre, aliás, quase nunca se tem que curar algo, né? Não existe algo para curar.
É mais isso aí que eu queria falar. Não. Eu só tenho a agradecer minha primeira experiência de cartel, agradecer meus colegas, agradecer Beto também. Me deixou a dificuldade da escrita, que não é fácil, né? E a certeza de querer continuar e de participar de mais um cartel. Acho que foi isso que deixou. Agradeço a questão da Ruscaia, as colocações de Fábio, da Bartira, de Luiz Francisco, as contribuições do próprio cartel, como um todo, mais um cartelizantes. Acho que não tem mais questões, então eu passo a palavra para a Ruscaia, nossa diretora, e vai apresentar uma atividade de cartel que nós vamos coordenar as duas no sábado e dizer umas palavras de cunho bem pessoal também. Estão nos ouvindo aqui? Estava fechado o microfone da Ruscaia, hein? Não te escutamos, Suscaia. Não te escutamos. Começa de novo, Ruscaia. Alô, estão escutando? Agora sim, agora sim. Tá. Primeiro, uma palavrinha sobre a atividade do próximo sábado, procura-se cartéis. Ela é uma atividade aberta à participação de todos e está sendo preparada para promover o encontro entre aqueles que estão interessados em trabalhar em cartel. Nós vamos promover, Cláudia e eu, a interação entre essas pessoas que vão poder ali anunciar seu tema de interesse ou algo que vá nessa direção. E com o objetivo de proporcionar já ali um primeiro encontro entre possíveis cartelizantes. Começaremos pontualmente às 9h30. É uma atividade que não necessita de inscrição prévia e o link estará disponível a partir de amanhã em nossas redes. Quero também dar mais uma palavrinha agora com relação às nossas quintas jornadas. Corpo-memória. A engrenagem necessária para colocar em marcha um trabalho dessa envergadura não é pequena. Temos mais de 50 pessoas trabalhando diretamente nas diversas comissões que compõem nossa equipe de trabalho. Muitas articulações, muitos arranjos, decisões importantes já tomadas, para que tenhamos como resultado um evento brilhante. Brilhante porque agaumático, não só pelo encontro ou reencontro dos corpos, o que para nós da Leste-Oeste é especialmente importante, mas pela produção epistêmica e pela transferência e impacto que pode causar nas cidades. Não só em disseminar nelas os significantes da orientação lacaniana, como também dar a conhecer o estilo que marca o trabalho da Escola Brasileira de Psicanálise e da Associação Mundial de Psicanálise. Não deixem de se inscrever na modalidade presencial ou na modalidade online. Aqueles que por alguma contingência ainda não o fizeram, façam. E para incentivar a que façam na modalidade presencial, nós fizemos, através da nossa comissão de acolhimento, uma parceria com uma agência de viagens para poder melhor viabilizar não só as passagens, como também a hospedagem.
Minhas últimas palavras dizem respeito a este, que é o encerramento das atividades da Seção Leste-Oeste no primeiro semestre de 2024. Tivemos um bom semestre, cheio de bons encontros, boas conversas e muito trabalho, como sempre. Em nome da diretoria, gostaria de agradecer imensamente ao pessoal das redes, que agora se desdobram também em carregar o piano das transmissões híbridas. Isângela e equipe estão de parabéns. Ao nosso pessoal da divulgação, que sempre trabalham com a agilidade necessária nesses tempos de comunicação instantânea para comunicar em nossos canais, nossas atividades. Rafaela Quixabeira e equipe, vocês são nota 10. Àqueles que estiveram conosco, dividindo a responsabilidade da transmissão nos temas tratados, pelo debate e acolhida aos convidados, muito obrigada. Quero agradecer também, em nome da diretoria, ao Conselho da Seção Leste-Oeste, diretamente à figura de seu presidente, Fábio Barreto, né? Por ser um conselho sempre atento e parceiro nesse objetivo que é o de todos nós, construir a cada vez uma seção que zela, sobretudo pela causa que foi a de Freud e a de Lacan, a permanência da psicanálise no mundo. E, em meu nome próprio, quero agradecer muito afetivamente as minhas queridas diretoras, Carla, Cláudia e Denisier. Nunca é demais repetir sobre a boa hora, le bonheur, desse nosso encontro. Pode, assim, estar um pouco fora de lugar, mas eu queria dizer que eu amo vocês. Então é isso, boas férias e retomaremos as atividades de terça, no dia 6 de agosto, com a apresentação do livro de Marcelo Veras, A Morte de Si. Boa noite a todos, então. Boa noite. Boa noite.